Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso da primeira série do ensino médio. Estamos hoje na nossa aula número 12 de uma sequência de 30 aulas, quase chegando na metade do nosso curso. Lembrando que toda semana tem aula de exercícios e tem aula de conteúdo, certo? Aqui é a nossa aula de conteúdo, próximo vídeo, aula de exercícios, beleza? Galera, aqui ó, só lembrando, nessa nossa semana a gente ainda vai estar fazendo os dois vídeos no mesmo dia. Quinta-feira, às 3 da tarde, sai o primeiro e 3h15 já sai o próximo, porque eu pensava, cara, é legal fazer o conteúdo e já fazer o exercício. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou mudar um pouquinho o nosso cronograma. A gente, no curso da primeira série, os vídeos serão quarta e quinta. Quarta você vai receber o vídeo que é de conteúdo. Lá já vai ter uma lista de exercícios para você tentar se debruçar um pouquinho, se esforçar um pouquinho nela. E já no dia seguinte sai o vídeo de resolução desses exercícios, beleza? Eu vou separar em 2 dias esse nosso curso, beleza? Então, meus queridos, se você está acompanhando aí, se você está curtindo, por favor, não deixe de mandar o seu like aí, não deixe de acompanhar nós no canal e nos seguirmos, marcar o sininho que tá saindo vídeo toda semana, 4 vídeos, certo? Na semana passada, nós trabalhamos com a temática do movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme. E nesse movimento circular uniforme, o que eu fiz? Eu demonstrei para vocês qual que era a ideia dessas duas velocidades. Uma que eu chamava de velocidade escalar, que é aquela velocidade que você mede em metros por segundo, ou seja, você está querendo saber quantos metros efetivamente você está andando na periferia de uma circunferência a cada segundo, certo? E para fazer esse cálculo, eu demonstrei que a equação teria que ter isso aqui. Por quê? Bom, porque quando você quer saber qual a velocidade de um corpo que está andando em movimento circular, você primeiro tem que saber qual é o tamanho do perímetro da circunferência que ele está executando. Como que você calcula esse perímetro? 2πr. E aí, basta você dividir pelo tempo necessário para executar uma volta completa. Ou seja, dividido pelo período, certo? 2πr sobre o período. Aí eu também demonstrei qual é a relação entre período e frequência, mostrei que esses caras eram inversos, por isso que essas equações acabavam tendo essas caras, beleza? E depois eu também demonstrei a ideia da velocidade angular. Como é que você calcula a velocidade angular? Você vai pensar, bom, quanto de ângulo tem numa volta completa, dividido pelo quê? Pelo tempo que eu demoro para fazer uma volta completa. E aí eu falei, ó, quanto que tem de ângulo numa volta completa? 360 graus. Mas essa medida é a medida em graus. Em radianos, quanto que você tem de ângulo numa circunferência se você está medindo em radianos? 2π, certo? E aí você pega esse perímetro da circunferência, perímetro não, a angulação total da circunferência, que é 2π, e divide pelo tempo que você demorou para executar esses 2π, beleza? Então, mostrei para vocês isso, mostrei essa nossa relação, resolvemos exercícios, e tá faltando falar o quê? Faltando falar sobre o acoplamento dos movimentos circulares. Quando você tem um corpo que está rotacionando e ele está causando uma rotação em um vizinho. Eles estão conectados de alguma forma, então se o primeiro rotaciona, ele força o vizinho, o cara que está do lado também a rotacionar. Só que haverá dois tipos de acoplamentos. Existe aquele acoplamento em que você tem um objeto aqui e você tem outro objeto que estão presos num eixo junto. Ou seja, se esse cara da direita rotacionar 90 graus, o vizinho rotaciona 90 graus junto. Ou seja, esse acoplamento é o acoplamento que eu chamo por eixo. Ou seja, existe um eixo que corta esses dois caras e que faz com que um rotacione junto com o outro. A ideia é a seguinte, ó. Se esse cara ele está preso por um eixo, quer dizer que se o teu disco aqui do lado direito ele rotaciona 360 graus, o disco do lado esquerdo também rotaciona 360 graus. Ou seja, eles rotacionam juntos. O tempo que demora para um fazer a volta completa é o mesmo tempo que o outro demora para fazer uma volta completa. Então, se eu falar aqui que esse cara está rotacionando aqui, ó, e que ele demora um certo período t, ou seja, o tempo para ele executar a volta completa dele, eu vou chamar de TA, certo? O cara que é o vizinho dele, ele vai fazer também essa volta completa no mesmo período, TB. Então, quando você tiver movimentos circulares associados por eixos, você pode tirar aqui 3 conclusões. Qual que é a primeira? Bom, a primeira é que como um força o outro, eles acabam rotacionando juntos. O período de A é igual ao período de B,
certo? Mas se eles têm o mesmo período, eles também terão a mesma frequência. Dá uma olhada na nossa aula passada de definição de período e frequência. Se eu falar que o disco de um dos lados gira, sei lá, 10 vezes a cada segundo, o que está no mesmo eixo do outro lado também irá girar 10 vezes a cada segundo. Ou seja, eles têm a mesma frequência de rotação. Frequência de A é igual à frequência de B, certo? E aí, se esses caras têm o mesmo período e a mesma frequência, ó, lembra que a velocidade escalar era 2πr sobre o período, ó. O período para os dois é o mesmo, mas eles não têm necessariamente o mesmo raio, então eles não têm a mesma velocidade escalar, certo? Mas a velocidade angular, que é 2π sobre o período, se ambos têm o mesmo período, eles também terão a mesma velocidade angular. Ou seja, se um cara anda 30 graus a cada segundo, o outro cara também executa 30 graus a cada segundo. Então a gente tira aquela ideia que esses caras, eles terão uma mesma velocidade angular. Certo? Ou seja, o ômega de A é igual ao ômega de B, certo? O que você tem que lembrar para caráter prático, galera? Vamos circular aqui os caras mais importantes para os caráteres práticos. Essa ideia aqui, ó. A ideia de que eles têm períodos e frequências iguais. E a afirmação que eles têm a mesma velocidade angular, tá, pessoal? Eu sei que eu poderia circular e falar velocidade angular, mas eu gosto dessa afirmação porque ela é cobrada de forma teórica. Você encontra muito texto falando assim, os dois discos terão a mesma velocidade angular, beleza? Então, fechando aí a nossa primeira forma de acoplamento, que é aquela forma em que você prende os dois caras no mesmo eixo. A outra forma que você tem é você colocar uma correia que estará conectada a esses dois caras. E aí entra uma questão aqui, ó, que é o seguinte, ó. Quando você pensa numa correia conectada nesses dois caras, essa correia ela não pode estourar. Então o que acontece, ó? Se aqui, ó, essa correia possui uma certa velocidade, ao longo de todo o trecho ela tem que ter a mesma velocidade, senão ela estoura. Então tu pode dizer aqui, ó, que ela vai ter uma certa velocidade aqui e que ela também terá uma certa velocidade aqui, ó. E aqui também, certo? E aí você pode concluir o quê? Peraí, ó, isso quer dizer que na periferia desse disco tem que ter uma certa velocidade, mas na periferia do outro disco aqui também tem que ter essa mesma velocidade. Ou seja, você vai afirmar que esses caras terão o quê? Eles terão a mesma velocidade escalar, certo? E aqui dá para você tirar uma conclusão a partir dessa velocidade escalar. Ó, se eu chamar esse disco de A e se eu chamar esse disco de B, a gente vai ter que a velocidade de A é igual à velocidade de B. Só que a velocidade é 2πr sobre o período. Então esse cara vai ficar assim, ó. 2π raio de A sobre o período de A igual a 2π raio de B sobre o período de B. E isso aqui dá para você tirar duas conclusõezinhas aqui, ó, bem simples. Que a gente vai cortar o fator 2π dessa conta e vai aparecer isso aqui, ó. Se eles têm o mesma corrente, tá presa por uma corrente, você vai poder fazer o seguinte, ó. Raio de A sobre o período de A igual ao raio de B sobre o período de B. Bem simples, né? Só que dividir pelo período é igual a multiplicar pela frequência. Então você pode fazer aqui raio de A vezes a frequência de A igual ao raio de B vezes a frequência de B, certo? Quando eu estava no colégio, que eu era um jovem mancebo que tinha 15 anos, eu lembro muito bem da aula do meu professor sobre isso. E ele falou o seguinte pra gente, ó, vamos gravar da seguinte forma, ó. Esse disquinho que tá aqui do lado,
No invés de chamar ele de B, vamos fazer o seguinte, ó. Vou tirar o B daqui. Vou tirar o B daqui. Eu vou dar o nome dele de O. Certo? E aí, então, tem um período de A e tem um período de O. Certo? E aí, lá no outro caso, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou mudar o nome desse cara. No invés de eu chamar ele de B, no invés de eu chamar ele de B, no invés de eu chamar ele de B, 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 B e B, todos esses caras eu vou chamar de O. Então, esse é um disco O, velocidade O, raio O, período O, raio O, período O, raio O, frequência O, certo? E aí ele falava pra gente assim, ó, não tem erro, piazada, ó. Agora que tu colocou um nome legal, fica fácil de tu gravar, ó. Esse cara vai ficar assim, ó, deixa eu corrigir aqui, ó. Vamos colocar o Io, que eu tinha esquecido desse cara. O Io, certo? Você vai gravar assim, ó. Quando o acoplamento é por um eixo, fica o tato, o fafo, certo? Tato, fafo. Período de A igual período de O. Frequência de A igual frequência de O. E quando você tiver um acoplamento por correia, você guarda o tal do Rafa Rufo. Eu lembro até hoje dessa aula que esse cara era um cara bem coluna, ele falava Rafa Rufo. Então você vai ter lembrar aqui do seguinte, ó. Quando for acoplamento por eixo, Fafo. Frequência de A igual a frequência de O. E quando for acoplamento por correia, Rafa Rofo, certo? Raio de A, frequência de A, raio de O, frequência de O, beleza? Então, bem simplesinho. E aqui, pessoal, tem só um adendo a mais que eu quero comentar para a gente encerrar nossa aula, que é o seguinte, às vezes, ao invés de você trabalhar com uma coisa que está presa por uma correia, o que está acontecendo é que eles estão presos porque eles estão encostados um no outro, que seria o caso desses discos dentados que você tem aqui. Qual que é o nome de um disco A? A. E o outro? O, né? Já vamos colocar o nome lá do professor, que é, como é que é o nome dele? Antônio, professor Antônio, certo? Então aqui, ó, o que que acontece nessa situação? Nessa situaçãozinha aqui, ó, dá para você escrever de um jeito um pouquinho diferente, porque, ó, quando eu falo que raio de A, frequência de A, raio de O, frequência de O, tem um detalhe. Quanto maior for o raio, mais dentes cabem na periferia desse disco. Então eu posso usar, no invés de uma proporção com um raio, eu posso fazer uma proporção com o número de dentes desse cara. E ficaria como esse negócio? Número de dentes de A vezes a frequência de A igual ao número de dentes de O vezes a frequência de O. Então, galera, guarda com bastante carinho esses dois casos aqui, tá? Quando você tiver contato por eixo, Fafo, frequência de A igual frequência de O, beleza? E quando você tiver um acoplamento por contato ou por correia, você pode escrever raio de A, frequência de A, raio de O, frequência de O, certo? Ou, às vezes, você está pensando numa situação que é a seguinte, por exemplo, o cara fala de uma bicicleta e lá na coroa tem um certo número de dentes e lá na catraca tem outro número de dentes. Dá para você fazer a tua relação como se fosse raio de A, frequência de A, raio de O, frequência de O, usando este número de dentes que você tem aqui, tá, pessoal? Então, essa é a nossa ideia principal da aula. O assunto é curtinho, o assunto é de boa. E a gente finaliza por aqui, beleza? Se você está gostando, não deixe de marcar o seu like aí. E estamos aí para a nossa lista de exercícios agora. Nessa semana, a lista de exercício é na própria quinta. Quinta-feira sai vídeo de conteúdo. Quinta-feira ainda saindo lista de exercícios com referente a esse conteúdo. Semana que vem é quarta e quinta. Quarta, conteúdo. Quinta, exercícios. Beleza? Forte abraço a todos e nos vemos na nossa lista.